Graça e paz, querida Ibabe. Graça e paz, amados. Noite de festa, noite nova. Hoje também é Páscoa, Dia das Mães e Páscoa. Todo domingo é Páscoa, não é? Eu gostaria de partilhar com vocês hoje à noite, fazer uma reflexão sobre uma mãe. Esta mãe sobre a qual eu gostaria de falar é uma mãe que cresceu numa periferia das periferias. Numa cidadezinha de cerca de 400 pessoas. Essa mãe, sobre a qual eu gostaria de falar com vocês hoje, é uma mãe que não teve a oportunidade de estudar. Porque na época dela, só os meninos iam para a escola. Esta mãe engravidou quando ainda era solteira e foi muito desrespeitada pelas pessoas ao seu redor. Esta mãe, para proteger o filho da morte, ela teve que se exilar. Ela foi exilada para tentar esse filhinho dela. Essa mãe também não era ariana, ela não era uma mulher branca, ela não era uma mulher europeia. Eu gostaria de partilhar com vocês hoje à noite sobre a mãe de Jesus, Maria. Maria, ela cresceu num lugar muito pequeno, Nazaré. Nazaré era muito pequenininho, por volta de 300 a 400 pessoas, poucas casas. Isso foi descoberto em 1995 por um arqueólogo italiano. Eles começaram a perfurar e eles entenderam que Nazaré era muito pequenininha. Descobriram porque encontraram o cemitério. Era um cemitério que tinha por volta de 27 covas, por assim dizer. E eles iam colocar, não era uma cova não, era uma cova onde as famílias eram enterradas. E uma coisa interessante, eles entendiam que o cemitério era ao redor. Então, o que sobra ali é 700 metros de extensão. Maria, a mãe de Jesus, nasceu na periferia da periferia. Lugar pequeno. Lembra-se daquela frase? Alguma coisa pode vir de Nazaré? Lembra que falavam de Jesus? Porque, supostamente, um rei teria que nascer num lugar de destaque. Outra coisa interessante sobre o casamento. Maria, de fato, nasceu na periferia. Maria aprendeu a escrever, porque nós vamos terminar nossa meditação hoje com algo que essa moça escreveu. Ela aprendeu depois, porque na época dela, naquele período, nenhuma mulher era permitido que ela fosse para a escola. Uma outra coisa interessante que eu falei é que Maria, ela tinha um casamento hebraico, que tinham 3 fases. A primeira parte do casamento era quando ela era pequenininha ainda. Ela era prometida para alguém. Depois de um tempo, 1 ano antes do casamento, de fato, ela era oficializada, era um tipo de noivado, que a palavra de Deus diz como desposada. Então Maria estava desposada com José, e eles tinham por volta de 1 ano. José tinha por volta de 1 ano para ver o dote, para ver a casa e para organizar o casamento. Então eu gostaria que nós lêssemos essa história no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2. Queria que nós lêssemos juntos. Lucas, capítulo 1, versículo 26 até versículo 38. Queridos e queridas, o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, escolheu uma menina que tinha por volta de 13 a 15 anos. E esse anjo aparece para ela. Mas o anjo aparece para uma menina jovem, num lugar periférico. E essa mulher, para quem o anjo aparece,
é aquela que vai dar a luz ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, amém? Consegue ver a beleza? Deus escolhe uma jovenzinha simples. Parte das escavações que foram encontradas em Nazaré, eles descobriram que era uma cidade que tinha artefatos de uva e artefatos de azeite. Tinham duas profissões que aquelas 400 pessoas podiam ter, 300 a 400 pessoas podiam ter. Era de vinho ou era de óleo? Em outras palavras, era um lugar não avançado, não moderno. Não era uma Jerusalém, não era uma Cafarnaum, não era um lugar grande. Acredita-se que José, que também morava nesse local, era um homem que fazia o seu trabalho de artesão fora, porque ali não cabia a arte. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, escolheu um lugar de periferia, escolheu uma mulher periférica para gerar o Senhor, o Salvador do mundo. Vamos ler um pouquinho. Lucas, capítulo 1, vamos começar do versículo 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Então, em Israel, nós tínhamos a Galileia do norte, nós tínhamos a Samaria no meio e nós tínhamos Judeia. Judeia era desenvolvida. Zona sul-oeste, sabe? Sudoeste, assim? Tipo São Paulo, sabe? Né? E o norte era um lugar longínquo. E foi aí que o anjo apareceu para ela. Apareceu uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Alegre-se, agraciada. Você está na periferia. A você não foi concedido o direito de ir para a escola, mas você é agraciada. Alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. Nós não sabemos exatamente como esse anjo apareceu. Se foi na glória, na majestade, ou se foi como uma pessoa. Eu, particularmente, acredito que foi como anjo, porque ela ficou assustada quando ela o viu. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. A palavra agraciada aparece 2 vezes em alguns minutos da conversa de Gabriel. Você é agraciada. Você é agraciada por Deus. Não tenha medo. Você ficará grávida. Você é agraciada, você ficará grávida. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Pensa você, se você tivesse 15 anos, naquela cidadezinha daquele tamanho, você já está prometida ao seu noivo, falta 1 ano para que você já é casada. Na lei, quando era a promessa, quando ela estava desposada, já era o casamento. Já era o casamento. Se ela aparecesse grávida, ela podia ser apedrejada, ela seria mal falada, ela teria algo tão pesado para ela e para a família dela. E o anjo diz: você ficará grávida e você é agraciada. Queridos e queridas, sabe que muitas vezes o plano de Deus tem esses opostos que nos deixam tão perturbados, como a poesia que nós ouvimos hoje. Ser mãe é maravilhoso, mas tem o seu peso.
Ser mãe é maravilhoso, mas tem as suas responsabilidades, o corpo muda. A dinâmica da família muda. É uma bênção? É, mas tem os seus pesos. Quando Gabriel fala com ela, ele fala, você é agraciada, fala 2 vezes, mas fala, você vai ficar grávida e dará luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Aí veja o que Gabriel fala. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo, mas como isso vai acontecer? Porque eu sou virgem. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá como a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de geração, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, e aqui é o ponto central dessa reflexão de hoje à noite. Maria, naquela cidade pequenininha, com 400 pessoas, com aquelas tias que falavam bastante, com aquele povo que ia falar, ela poderia perder esse noivo, porque esse noivo podia não entender o fato de que houve um milagre. Mas Maria, com cerca de 15 anos, fala o seguinte, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Glória a Deus. 15 aninhos, 15 anos. Mas nós entendemos que essa mulher aqui, apesar de estar na periferia, apesar de não ter um status socioeconômico grande, apesar de não ter uma profissão, ela conhecia Deus. Esta mulher, quando nós vemos aqui, vamos terminar com a leitura do poema que ela escreve, ela conhecia Deus. E ela fala, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E eu gosto tanto aqui, porque o anjo a deixou. O anjo encontrou alguém que ia gerar o Filho de Deus. O anjo a deixou. Eu fico imaginando se esse anjo já tinha passado por algumas mulheres. Eu fico imaginando. E não deu certo. E a mulher falou, não, mas não vai dar não. Mas não vai dar certo não, porque eu quero casar direitinha e vai ficar mal na sociedade. O anjo a deixou porque o anjo tinha chegado ao que era necessário fazer. Meus irmãos, minhas irmãs, eu queria falar um pouquinho das qualidades desta mulher. Esta mulher, filha amada de Deus, ficou claro que ela tem algumas qualidades, algo que muitos de nós não conseguimos conceber, porque nós cristãos, nós temos uma certa dificuldade com Maria, não temos? Nós temos medo, nós temos um certo medo de colocá-la num lugar onde ela não pode estar. Mas ela é um exemplo de vida na palavra de Deus. Nós podemos aprender muito mais com Maria. Primeiro, nós vimos que ela é uma mulher resoluta. Ela, quando ouve o anjo, não fala, o senhor pode vir amanhã que eu vou dar uma palavrinha com o meu noivo. Pensam nisso? Vou dar uma palavrinha com o meu noivo, porque veja, nós estamos falando de uma sociedade machista. Nós estamos falando de uma sociedade machista. E eu acho incrível, porque o anjo vem e fala com Maria. O anjo depois fala com José, mas primeiro fala com Maria, que é a dona do corpo, amém? Irmãos e irmãs, consegue ver a beleza da palavra de Deus? Consegue ver um Deus que não faz acepção de pessoa, não faz acepção de cor, não faz acepção geográfica, não faz acepção de profissão? O anjo fala com Maria, e Maria entende, e ela não tem problema em responder para o anjo antes de falar com o noivo.
antes de falar com o noivo que podia não aceitar. É uma mulher resoluta, não perde tempo, não perde tempo. Segunda característica de Maria, ao redor, por todo o Novo Testamento, ela é uma mulher serena. Fala, e ela guardava no seu coração. Se nós olharmos os evangelhos, tem várias vezes, ela ouvia e ela guardava no seu coração. O que eu entendo é que Maria não tentou se defender das tias que fofocavam sobre ela. Ela não tentou se defender dos religiosos de Nazaré que falavam sobre ela. Inclusive, nos estudos que eu fiz, existe a teoria de que de fato ela ficou grávida, mas não de um anjo, que foi de um soldado, eu tenho até o nome dele. Lembra-se que eles não gostavam de Jesus em Nazaré? Lembra-se, Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré? Uma das razões é que provavelmente eles continuavam acreditando que aquele homem nascido de Maria não foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Mas sabe o que Maria fez? Sabe o que ela fez? Deixou nas mãos de Deus. Maria era uma mulher que não tentava fazer justiça com as próprias mãos. Maria aprendeu que Deus ia defendê-la. Amém? Ela entendeu que não adiantava ela tentar se desculpar, falar para todo mundo, mas foi um anjo. E eu fiquei pensando também, queridos e queridas, já que o anjo apareceu para Maria, por que não apareceu para a vila toda de 400 pessoas? Né? Ele chegava bem altão assim, falava com Maria, aí não tinha desculpa para ninguém achar que Maria tinha vacilado. Mas Deus não escolheu dessa forma. Deus, na sua graça, na sua misericórdia, na sua sabedoria, escolheu falar com Maria. Primeira qualidade, Maria era uma mulher resoluta. Ela falou, sim, eu quero, faça de mim esta serva. Segundo, ela era uma mulher serena. Ela entregava para o pai as suas responsabilidades de mãe. A terceira característica, eu não encontrei uma palavra melhor, mas então vou usar essa palavra. Tinha egossintonia na vida de Maria. Era uma mulher egocintônica. O que quero dizer com isso? Muitas vezes, nós olhamos para uma mulher e nós vemos que existe um certo orgulho, ou para um homem, né? São orgulhosos. Mas a palavra de Deus fala de algo chamado egossintonia, que é o que Paulo fala em Romanos 12. Ele fala, vamos ler juntos? Vamos para Romanos capítulo 12, porque essa característica é muito clara em Maria. Romanos, a carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, fala assim, 12:3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Basicamente, Paulo fala, não se ache, não acho que você é tudo isso. Mas, Paulo fala assim, mas você sabe quem você é, você sabe seus dons. Você sabe o que você é capaz de fazer. Egossintonia, nós confundimos egossintonia com orgulho. Mas Maria, ela tinha essa egossintonia, sabe por quê? O que é ser mãe de uma criança perfeita? O que é ser mãe de uma criança que não peca? O que é ser mãe de uma criança sem pecado? Já imaginou? Tem que ser uma mulher que sabe quem é. Tinha que ser uma mulher que tinha uma egossintonia com ela. O que é estar numa cidadezinha pequenininha em Nazaré, em que todo mundo conhece todo mundo e você aparece grávida? Ela tinha que saber quem ela era. Ela tinha que saber quem Deus era. E ela tinha que saber quem ela era. Senão ela ia ser enxotada. Ela ia para um lugar para louco. Maria era uma mulher sensata, uma mulher resoluta, uma mulher serena e que tinha essa egossintonia para poder ser a mãe de uma criança perfeita. Outra característica que eu acho muito preciosa. Maria sabia escutar o tempo. Maria sabia escutar o tempo.
Porque uma das coisas que eu falei há um tempo atrás, aqui mesmo na IBAB, Jesus, quando ele nasce como um bebê. E ele vai descobrindo, ele se autoriza com o tempo a entender que ele é o Messias. Só que Maria já sabia que Jesus era o Messias. Maria não tentou empurrar a verdade de que ele era o Messias goela abaixo dele. Maria soube esperar o tempo de Jesus entender que ele era o Messias. Estão comigo? Estão comigo? Entendeu? Nós, mães, queremos dizer para o filho que é o tempo, que recebemos uma visão de que ele ia ser engenheiro, recebemos uma visão que ele ia casar com não sei quem, e recebemos que ele... Maria entendeu que era para ela esperar o tempo de Jesus, para ele entender que ele era o Messias. E isto é uma coisa tremenda. Maria, de fato, carregava o rei na barriga. Maria, de fato, carregava o Salvador do mundo na barriga. Mas ela soube esperar o tempo de Jesus entender que ele era o Filho de Deus. O tempo. E aí eu queria que nós lêssemos um texto que eu acho muito lindo. Logo depois que Jesus é batizado, vem o Espírito Santo em forma de pomba e diz: é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Aí ele passa, ele vai para a tentação, e aí tem uma situação na qual ele faz o primeiro milagre, que está em João. Vamos ler João, o primeiro milagre do nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 2. A mãe dele está. A mãe de Jesus está. No terceiro dia, 2:1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Filhão, acabou o vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Olha o que ela faz. De um jeito delicado, de um jeito não mandão. Sua mãe e seus serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. E foi embora. Com muita leveza: filho, eu acho que agora está na hora. Dá para entender que tem um disparate aqui nesse texto? Porque ele fala assim: olha, eu acho que não é a hora. A mãe entende que é a hora, mas ela faz isso de um jeito muito suave. Consegue perceber? De um jeito muito suave. Ela era para os serviçais, eu falo: olha, faz tudo o que ele disser. Tipo assim, se ele não falar nada, então tudo bem. Mas se ele mandar fazer alguma coisa, faça. A mãe de Jesus soube esperar e soube respeitar Jesus. O Filho de Deus, o Deus encarnado. Maria gerou Jesus, que era o Deus encarnado, e ela soube esperar, soube criar esse menino, a ponto dele entender que ele era o Messias. Outra característica, queridos, eu tenho 6, nós estamos na 5ª. Maria é uma pessoa resiliente. Conseguem perceber? Com tudo o que ela viveu, com todas as questões que ela viveu, ela é uma mulher resiliente. O nascimento dele, de Jesus, então o anjo fala com José, e José entende, de fato não a deixa, e eles vão fazer aquele recenseamento, aquele censo. O caminho era de cerca de 150 quilômetros, de Nazaré até Belém, e ela está grávida. Ela está grávida. E eu estava estudando, José não precisava trazer Maria, mas ele entendeu que era mais seguro para Maria estar indo com ele, porque não era seguro deixá-la em Nazaré. E ela entende, ela vai com ele. 150 quilômetros, 9 meses de gravidez. Chegando lá, tem algo muito interessante, que eu acho que Maria tinha que ter muita consciência de que Deus era Deus.
porque não encontravam um lugar para que ela desse luz. Tinha chegado o tempo, a dilatação estava acontecendo e não encontravam um lugar. Meus amados, minhas amadas, o que você sentiria se você fosse essa mulher? Mas eu estava tranquila. E vem esse anjo que diz que eu vou ficar grávida. E desde que ele veio, tantas coisas difíceis têm acontecido. Tantas coisas difíceis têm acontecido. E agora, na hora do parto, não encontro um lugar. E olha, queridos, nos folhetos de Natal, naqueles negocinhos de Natal que recebemos, cartões de Natal, tem uma manjeira bonitinha, né? Não, aquilo fede. Aquilo fede. Jesus nasceu no lugar mal cheiroso. Jesus nasceu num lugar inconveniente. Jesus, graças a Deus pelo Einstein que nós temos, pelos Pacos, as doulas que nós temos hoje em dia, graças a Deus, mas Jesus não nasceu dessa forma. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele nasceu num lugar insalubre. Maria tinha que ser uma mulher resiliente para estar entendendo tudo isso, todas as questões. Depois acontece uma situação. Lembra que eu falei no comecinho que a mãe que eu ia falar passou por exílio? Sim, porque Herodes estava bravo. E o anjo falou para José, aí o anjo falava com José, que eles tinham que sair de onde eles estavam, para eles fugirem. Eles fogem para o Egito. E eu cheguei à conclusão, depois de algum estudo, que são 450 quilômetros. O menino novinho, 2 anos, menos um pouquinho que 2 anos, sai da Judéia e ele vai 4 dias de viagem. Dá para entender como foi difícil ser mãe? Dá para entender como essa mulher era uma mulher de fibra, uma mulher de grande fibra para estar passando por tudo isso? E ela continuou. Apesar das situações difíceis, ela continuou. Maria é uma mulher perseverante. O último ponto nesta área, queridos, é que Maria foi uma mãe que viu o filho ser assassinado na frente dos olhos dela. Eu queria que nós pensássemos, você como pai, você como mãe, Dia das Mães é um dia emblemático, é muito alegre para alguns, mas muito triste para outros, porque nós temos as mães queridas, mães do coração que nunca conseguiram dar à luz. Nós temos as mães queridas que perderam os seus filhos. Nós temos os pais e as mães queridas que os filhos não estão caminhando bem. Maria, ela sabe o que é a dor de ter um filho. Ela estava com os filhos dela ali, na cruz. E é muito interessante que muitos dos discípulos já não estavam mais lá, estavam fugidos. Nós sabemos que João estava lá, mas todos que tinham fugido, fugiram, mas Maria ficou. Consegue ver a beleza disso? Maria ficou aos pés da cruz. E Jesus a viu e falou, João, cuide da minha mãe. E João cuidou da mãe dele. Eu queria fazer um desafio para vocês, como aconteceu comigo, ao preparar essa meditação. Qual o sonho de Deus que o seu coração pode gerar? Maria entendeu que tinha um sonho. Maria entendeu que tinha algo de Deus para a salvação da humanidade. E ela falou, eu estou dentro. Eu vou pagar o parto. Eu vou. Qual é o sonho que Deus pode ter para que você gere? Qual é o sonho? Estamos prontos para sermos desrespeitados, infernizados, desprezados, rejeitados, para que o sonho de Deus aconteça para a nossa humanidade, para a sua família? Quando minha disposição é maior que o meu medo de exposição, há vitória nos âmbitos da sociedade. Quando a minha disposição
é maior que o meu medo de exposição à vitória nos âmbitos da nossa sociedade. Querido e querida, para que a nossa sociedade mude, para que haja mudança, é necessário gerar, é necessário parir os sonhos que Deus tem para a nossa sociedade, para a tua vida. Maria não entregou apenas o seu ventre. Maria entregou tudo o que tinha para o propósito de Deus. Maria não entregou só o seu ventre. Maria não só entregou, ela entregou tudo dela. Ela viu o filho dela ser assassinado. Ela viu o filho dela na cruz do Calvário. Ela permitiu que esse filho que ela tanto criou fosse o salvador da humanidade. Eu estou pronta para entregar tudo que é meu, para que o sonho de Deus se realize. Eu queria que você pensasse, é uma empresa que você tem, é uma empresa, esta empresa está gerando vida, está gerando sonhos de Deus. Durante muito tempo foi dito que as mulheres não podiam trabalhar, não podiam ser funcionárias, porque elas engravidam e ficam um tempo fora da empresa. Então fala, não dá certo ter mulher empregada, mas as mulheres estão empregadas. Você que tem empresa, que está nos ouvindo, você está pronto para continuar os sonhos de Deus? Nós estamos gerando os planos que Deus tem. O nome da mensagem que eu dei foi Somos Todos Maria. Amém? Somos todos podemos dar luz a um plano que Deus tenha. Estamos prontos para correr o risco da rejeição, para dar luz ao propósito de Deus para a humanidade? Nós que temos nossas diaristas, nós que temos nossas empregadas, quão honestos nós estamos sendo. Na pandemia, queridos e queridas, as pessoas que trabalhavam, que eram diaristas, elas ficaram desprotegidas. Nós estamos prontas para gerarmos os planos que Deus tem para a nossa sociedade. Empresários, a sua empresa está dando luz ao plano de Deus para a sociedade. Nós estamos entendendo que nós podemos ser Maria. Nós estamos entendendo que nós vamos ter um preço a pagar. Nós estamos entendendo que uma menina de 15 anos pôde cumprir o plano de Deus para a humanidade. Oh, glória a Deus! Uma menina de 15 anos se entregou ao plano que Deus tinha. Uma jovem menina passou por tudo isso. Queridos e queridas, nós estamos prontos a gerar os planos que Deus tenha. Feche os olhos um pouquinho e pense no plano que Deus pode ter para a tua família, para o teu trabalho, para a tua vizinhança, para a nossa sociedade, para os pretos e pretas, para os loiros e loiras, para os brancos e brancas. Estamos prontos para falar como Maria: eis-me aqui, eu quero isto, eu quero isso. Com os olhos fechados, pense em algum plano, algum sonho. Queridos, tem que ser um sonho maior do que nós, porque vai doer. Tem que ser um sonho muito maior do que nós, que vai doer. Vamos ser rechaçados, vamos ser considerados diferentes. Não dá para ser politicamente correto nesses negócios. Você vai padecer, você vai passar por conflitos, você vai ser provavelmente desdenhado, mas o que Maria falou foi assim: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Você está pronto? Sou servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Com os olhos fechados, você conseguiu pensar num sonho que Deus tem para você? Se você conseguiu pensar e se você quer correr o risco desse sonho acontecer e abençoar a muitos, Maria, o sonho de Maria, o bebê era mais importante do que ela, e ela passou por tudo, e nós somos abençoados através dessa mulher. Querido e querida, está pensando num sonho que Deus pode ter para você?
Da onde você está? Você não vai ter que vir à frente não, mas levanta a mão onde você está. Levanta a mão. Tem um sonho aí? Levanta a mão. Levanta a mão. Somos todos Maria, com todo respeito. Somos todos Maria. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Olha, vamos fazer o seguinte. Nós vamos cantar. Eu vou pedir que a gente fique em pé, por favor. E nós vamos cantar. E se você quiser, vem aqui e diga esse sonho que você tem para Deus. E nós vamos orar por você. Porque nós podemos ter uma sociedade melhor, amém? Nós podemos ter uma sociedade mais justa, amém? Basta que os sonhos de Deus entrem no nosso coração e esse sonho seja maior do que a gente mesmo. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, Jesus. Te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, te entregamos tudo, Jesus. Te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Tem para você os sonhos que Deus tem para nossa Ibabe, o sonho que Deus tem para nossa cidade, podem nascer no ventre nosso. Amém. Pode, vai custar, vai custar, vai, mas a graça de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Uma menina, uma jovem menina da periferia, foi usada para dar luz ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Uma menina que não era, vamos dizer assim, aquela que nós esperaríamos que fosse a mãe do Messias. Eu gostaria de ler com vocês. Eu prometi que eu faria, eu vou ler o que essa menina escreveu. Enquanto eu estou lendo, se você quiser vir aqui à frente, ver e declarar que tem um sonho, que você quer dar à luz, venha. Essa menina, jovenzinha, depois de passar por tudo que passou, ela fala assim: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, pois atentou para a humildade de sua serva. De agora em diante todas as nações me chamarão bem-aventurada. Amém. Pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Aí fala assim: ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Ele dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Glória a Deus. Derrubou os arrogantes do seu trono, mas exaltou os humildes. Aí fala assim: encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se de sua misericórdia para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera os nossos antepassados.
Essa é a jovem que se entregou a Deus. Vamos orar, queridos. Coloca essa mão aqui para frente. E vamos abençoar os sonhos de Deus que não morrem. Pai amado, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome pelos sonhos que o Senhor coloca nos nossos corações. Louvado seja o teu nome pela Mãe Maria, que tem nos abençoado com a vida de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, esses queridos, essas queridas que estão aqui à frente, Senhor, dê sabedoria para que executem os sonhos que o Senhor tem para eles, que vai refletir na nossa sociedade, nas nossas igrejas. Jesus amado, nós te amamos e nós pedimos que a tua boa mão, enche de alegria, enche de sabedoria esses teus servos, essas tuas servas. No nome doce de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Se for possível, dá um abraço em quem está do lado. Vocês aqui se abracem. Dia das Mães, dia de alegria, dia de bênçãos, dia de sonhos. Somos todos Maria.